Oi, pessoal, tudo bem? Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de formação das palavras, né? E entender como, a partir de uma palavra, nós podemos originar outras palavras, certo? Bom, então nós começamos com o processo de composição por justaposição e por aglutinação. O que é o processo de composição por justaposição? É quando eu junto duas palavras já existentes, né? Duas palavras de origem e formo uma terceira palavra, certo? Então, por exemplo, assim, quando eu tenho guarda, né? Guarda, eu posso dizer o guarda noturno, o guarda-costas, o guarda, né? A pessoa que está protegendo alguma coisa. Chuva, o que cai. Então, guarda-chuva é o terceiro elemento. É o que nos protege da chuva, certo? Que nos guarda da chuva. Passa-tempo, eu quero passar, né? Mais o tempo. Então, são duas palavras que eu junto e que dou origem a uma terceira palavra, que é passa-tempo. Já o processo de composição por aglutinação, gente, é também a junção de duas palavras, mas com a supressão, com a alteração do radical, tá? Então, você percebe que acontece uma perda na junção dessas duas palavras. Por exemplo, aguardente é a junção de água mais ardente, né? Então, vejam só como é que fica a palavra aguardente. Acontece a perda do A, de um dos As das palavras, tá? Então, houve uma supressão. Desas, olha, eu tenho destarte, né? Desta mais arte, destarte. Então, desta, eu perdi um A ali, houve uma supressão e eu formei destarte. Por exemplo, embora, em boa hora. Então, vocês vejam que não ficou em boa hora, eu perdi um A ali para poder colocar hora e perdi o H também. Então, vocês vejam, há uma supressão no processo de composição por aglutinação. No processo de composição por justaposição, é só a junção e da origem. Muito bem. Então, nós temos também o processo de derivação, tá? O processo de derivação ele pode ser prefixal ou sufixal. Prefixal é quando eu agrego à palavra de origem um elemento antes dessa palavra e dou origem a uma segunda palavra, certo? Então, por exemplo, assim, fiel é a palavra, né? A palavra de origem. Se eu colocar um in antes, eu estou trazendo infiel, que são sentidos diferentes. Ele é fiel, ele é infiel, são sentidos diferentes, né? Antebraço, braço é a palavra de origem, né? Ante, eu coloquei prefixalmente, pré, antes, prefixo, tá? Antes da palavra e originei uma segunda palavra, antebraço. Então, derivação prefixal é a colocação de um elemento antes da palavra de origem, tá? Fazendo surgir uma segunda palavra. Derivação sufixal é o contrário, é a colocação de um elemento pós-palavra de origem. Então, simples é a palavra de origem, mente, simplesmente. Então, eu tenho aqui o surgimento de um segundo elemento, né, gente? Simplesmente é diferente de simples. Natural é a palavra de origem, idade é o sufixo posto. Então, natural é diferente de naturalidade. Então, são sentidos diferentes. Bom, aqui também tem a palavra feliz, né? Que tem a colocação prefixal, in, antes de feliz, a derivação sufixal, mente, antes de pós-feliz, dando origem a infeliz e felizmente. E eu tenho a derivação prefixal e sufixal. Eu tenho a palavra feliz e eu coloquei, vejo, um prefixo infeliz e um sufixo mente. E dei origem a infelizmente, tá? Bom, a derivação parasintética, gente. A parasintética, ela só é possível se for posto um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo na palavra de origem, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho triste. Triste, né? Vocês vejam que, né, triste, é a raiz, é o que dá consistência ao que vai surgir, tá? Se eu colocar o em, que é o prefixo, vai ficar em triste, não tem sentido. Se eu colocar só ser, né, tristecer, não tem sentido também, não é uma palavra que não existe dentro da língua portuguesa. É preciso agregar o prefixo e o sufixo para que essa palavra surja e tenha sentido. Joelho, de joelho, né? Ajoelhar. Ajoelho não tem sentido. Joelhar também não existe. Então, ajoelhar. Então, a derivação parasintética, ela exige a colocação de um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo na palavra de origem.
tá? Então, aqui tem a palavra triste, na parasintética, né? E tem entriste, não funciona. Tristecer, não funciona. Entristecer, sim, tá? E tem a derivação sufixal e prefixal, feliz, né? Eu vou usar o infeliz, prefixo, felizmente, sufixo, e infelizmente, tá? É a terceira palavra que surge com a colocação de um prefixo e de um sufixo. O que você tem que entender? Que derivação parasintética e sufixal é diferente, porque se eu colocar somente o prefixo infeliz, vai ser infeliz, tem sentido. Se eu colocar somente o sufixo, felizmente, tem sentido. Mas na parasintética não, entriste não tem sentido e tristecer não tem sentido, tá? Então são dois tipos de derivações, tem que cuidar isso. Então, o processo de derivação por regressão, tá, gente? A regressiva, certo? O que é regressiva? É quando a palavra de origem, ela é suprimida e surge uma segunda palavra. Então, por exemplo, assim, quando eu falo resgatar e o resgate, são palavras que têm o mesmo radical de origem, porém com sentidos diferentes. Então, resgatar é a palavra de origem, é um verbo, né? O resgate é a palavra que surge a partir de então e é um substantivo. Mas se eu for observar que resgatar tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, e observar que o resgate tem 7 letras, houve uma regressão no surgimento dessa palavra derivada a partir da palavra de origem. Então, processo de derivação, né, regressiva é quando surge uma nova palavra com outro status gramatical a partir da palavra de origem, né, e há uma supressão de alguma letra, né, que diminui, que regride, regressivo, certo? Então, por exemplo, disputar e disputa, embarcar e embarque, né, o adjetivo tem mais letras que o substantivo que foi derivado a partir dele então. Qual é a diferença da derivação regressiva para a sufixal? A sufixal vocês já viram, né? Ela só agrega um sufixo, um outro elemento após o radical e dá origem a uma outra palavra com status gramatical diferente. Por exemplo, a planta, plantar é interessante, mas não há uma regressão, né? Há um acréscimo, na verdade, né? O telefone, telefonar, né? O telefone substantivo, telefonar é um adjetivo. Isso é uma derivação sufixal. A regressiva tem que perder um elemento, tá? E surgir um outro. Certo, gente? É isso aí.